Em 2013, Eric Loomis foi parado pela polícia enquanto dirigia um carro que havia sido usado em um tiroteio. Importante destacar que ele não teve nenhum envolvimento no crime. Após ser preso e levado a julgamento, ele se declarou culpado por tentar fugir de um oficial e não contestou a acusação de dirigir um veículo sem a permissão do proprietário. Seus crimes não exigiam prisão, mas ele recebeu uma sentença de 11 anos, sendo 6 anos de reclusão e 5 em supervisão estendida. E isso não foi decidido por um juiz ou júri, mas sim por um algoritmo. O juiz do caso de Loomis determinou que ele tinha alto risco de reincidência através do uso de um algoritmo de avaliação de risco conhecido como Compass. Sem questionar a decisão do algoritmo, Loomis foi negado a liberdade condicional e encarcerado por um crime que normalmente não levaria à prisão. O que isso diz sobre nossa sociedade quando deixamos o destino de uma vida nas mãos de um algoritmo? Aceitamos a recomendação de uma máquina como verdade, mesmo quando parece tão irracional e desumano. Além disso, o público em geral não sabe como o Compass funciona. Seus engenheiros se recusam a divulgar como ele faz suas recomendações e não são obrigados por lei a fazer isso. Mesmo assim, todos nós somos esperados a confiar e a aderir tudo que ele diz. Ao saber essa história, surgem algumas perguntas cruciais. Quantos algoritmos controlam nossas vidas e podemos realmente confiar neles? Já se passaram cerca de 10 anos desde a sentença de Eric Loomis. Os algoritmos agora têm uma penetração muito maior em nossa vida cotidiana. Desde o momento em que você acorda até a hora de dormir, você está constantemente interagindo com dezenas, talvez centenas de algoritmos. Por exemplo, ao acordar, você desbloqueia o celular e faz uma busca rápida por um lugar para tomar café. Nessa simples ação, você ativa o complexo algoritmo do Google que combina suas palavras-chave com sites e postagens de blogs para mostrar as respostas mais relevantes para você. Quando você clica em um site, o algoritmo é usado para mostrar anúncios na página que podem ser de produtos que você já procurou, lojas perto de você ou até coisas sobre as quais você só falou com um amigo. Você decide enviar uma mensagem a um amigo para tomar um café. Ao abrir qualquer aplicativo de rede social hoje em dia, seu feed não mostra mais apenas as postagens mais recentes das pessoas que você segue. Em vez disso, o que você vê pode ser melhor descrito pela página para você do TikTok. Equações matemáticas complexas decidem quais postagens são mais relevantes para você, com base no seu histórico de visualizações na plataforma. YouTube, Twitter, Facebook e notoriamente o TikTok usam esses sistemas de recomendação para te apresentar conteúdos que suas máquinas consideram certos para você. Não é apenas nas redes sociais. Netflix te mostra recomendações de filmes baseados no que você já assistiu. A Amazon sugere produtos com base nas suas compras anteriores. E talvez o mais sinistro de todos, o Tinder recomenda a pessoa com que você poderia passar o resto da vida, ou pelo menos uma noite. Essas questões podem parecer triviais, mas há muito mais do que isso. Algoritmos também são usados para determinar quem precisa de mais cuidados de saúde. E quando você está em um tribunal, um programa de computador decide se você vai passar a próxima década atrás das grades por um crime que normalmente não levaria tempo algum, isso se torna sério. Um dos aspectos mais perigosos dos algoritmos é os dados usados para alimentá-los. Quanto mais dados você alimenta o algoritmo, melhores são seus resultados. E de onde as empresas obtêm esses dados? De usuários como você e eu. Muitas vezes, fornecer essas informações é inofensivo, mas outras vezes essas empresas vendem suas informações para corretores de dados, que então vendem esses dados para outras empresas que querem vender algo para você. Por isso você continua recebendo anúncios direcionados de empresas desconhecidas. E o pior é que esses corretores de dados muitas vezes são alvos de atores mal intencionados que roubam todas as informações em violações de dados. De acordo com o relatório do Identity Theft Resource Center, houve 68 violações a mais em 2021 do que em 2020, e esse número parece continuar subindo. Algoritmos também têm um lado sombrio. Por exemplo, em 2019, um estudo publicado na revista Science descobriu que o algoritmo foi usado em mais de 200 milhões de pacientes em hospitais dos Estados Unidos para determinar quem precisaria de mais cuidados. Embora a raça não estivesse incluída nos critérios, pacientes negros foram discriminados pela máquina, determinados a precisar de menos cuidados do que pacientes brancos.
Isso aconteceu porque despesas de saúde anteriores eram um fator determinante e, historicamente, pacientes negros gastaram menos com saúde. Essa conclusão incorreta e generalizada mostra que, mesmo quando a intenção não é prejudicar, o viés ainda pode se manifestar no design do algoritmo. Algoritmos podem ter grandes benefícios se usados corretamente. Por exemplo, em um estudo chamado NAND Study, conduzido pelo epidemiologista David Snowdown, com 678 freiras, o algoritmo foi capaz de detectar com incrível precisão, através de cartas escritas décadas antes, quais freiras desenvolveriam demência nos anos posteriores. Isso mostra que algoritmos são ótimos em comparar conjunto de dados e encontrar padrões sutis que humanos provavelmente não notariam. Eles são sensíveis a variações nos dados e encontram padrões que levam a previsões confiáveis de resultados possíveis. Hoje, algoritmos são usados na detecção da probabilidade de câncer de mama e na apresentação de melhores modelos para lidar com as mudanças climáticas. Mas a máquina sozinha não é suficiente. Sempre precisa de um humano para verificar os resultados. Um dos principais problemas com o caso de Eric Loomis foi que o juiz não questionou a recomendação do algoritmo. Ele simplesmente aceitou a suposta objetividade da máquina e sentenciou o homem à prisão por um crime que não o justificava. Atualmente, parece que somos parte de um enorme experimento social conduzido por gurus de tecnologia. Cada ano, outro experimento social é adicionado à mistura, cada um com seu próprio conjunto de consequências sociais. Ultimamente, empresas de tecnologia têm tentado abordar alguns desses problemas com algoritmos. Por exemplo, o YouTube mudou seu algoritmo para incluir qualidade e autoridade como medidas para determinar se um vídeo é recomendado ou não. O Facebook limitou suas opções de segmentação para tentar evitar outro escândalo como o da Cambridge Analytica, onde dados dos usuários foram distribuídos sem consentimentos para fins políticos. Esses ajustes nos algoritmos estão mudando, mas ainda não é o suficiente. Além disso, aponto para duas coisas. A intervenção humana nos algoritmos não é apenas necessária, mas precisa de uma presença muito mais forte, e mexer no algoritmo provavelmente não resolverá as consequências de seu maior viés, o lucro. Manter as pessoas nas plataformas é sempre mais fácil com conteúdos que provocam maior indignação. Claro, nem sempre é assim. Tem ótimos conteúdos no YouTube e usuários sinceros como você assistindo esse vídeo agora. Mas para cada criador buscando compartilhar informações legítimas, parece haver vários outros explorando o algoritmo para ganhar dinheiro rápido. Como podemos recuperar essas plataformas desses exploradores? A triste verdade é que não podemos. Os algoritmos precisam mudar. Eles precisam colocar o bem-estar humano acima dos lucros e começar a projetar máquinas que não tirem vantagem de nossas fraquezas psicológicas. Para tornar esse mundo possível, precisamos ser mais críticos em relação aos algoritmos. Precisamos desmantelar a noção de que o algoritmo é o todo-poderoso, objetivo e racional. As caixas pretas precisam se abrir e nossa confiança cega nesses sistemas precisa ser desafiada a cada momento. Parafraseando o cofundador do Center of Humane Technology, Tristan Harris, estamos todos à espera do momento em que a tecnologia superará a força e a inteligência humana. Mas há um momento muito anterior, quando a tecnologia supera as fraquezas humanas. Esse ponto já está sendo cruzado agora e está reduzindo nossa capacidade de atenção, arruinando nossos relacionamentos e destruindo nossa sociedade. Está rebaixando os humanos. Se esse vídeo te fez pensar, deixa teu like, comenta o que acha e compartilha com apenas um amigo seu. E já que curtiu o vídeo, o YouTube selecionou o melhor vídeo para você assistir agora. E agora, tendo assistido o vídeo, ele sabe das suas preferências e de quais conteúdos ele sabe que você gosta. Por isso tem o poder de ler sua mente e indicar magicamente aquilo que você quer ver em seguida. Tá na tela para você.